Pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo, né? Hoje vamos falar de equações polinomiais, mas antes de começarmos este vídeo, por favor, apertem aí o like, beleza? Acione o sininho das notificações, siga a gente aí nas redes sociais, se inscreve no nosso canal, beleza? Vamos lá então, rapaziada, olha aí. O primeiro slide que eu separei para vocês foi o seguinte, ó. Então vamos primeiro ver o conceito de uma equação polinomial. Então a equação polinomial também é chamada de equação algébrica. O que é isso, professor? É quando um polinômio ele é igual a zero, ou seja, é quando p de x é igual a zero. Então, por exemplo, eu tenho aqui um polinômio, ó, x4 menos x3 mais 2x2 mais 1. E isso aqui igualado a zero, eu tenho uma equação polinomial. Um outro exemplo aqui seria, olha aqui, x3 menos 2x mais 9 igual a zero. Pronto, isso é uma outra equação polinomial. Então, se eu pegar o polinômio e igualar ele a zero, eu tenho uma equação polinomial que também é chamada de equação algébrica. Ok? Olha aqui, se um polinômio ele tem raízes iguais a x1, x2, x3, pontinho, pontinho, até xn, como ele pode ser escrito? Então, eu tenho um polinômio com raízes, né? x1, x2, x3, xn. Esse polinômio, p de x, ele pode ser escrito da seguinte forma, olha lá. Então, ele pode ser escrito a vezes x menos x1 vezes x menos x2 vezes x menos x3 e assim sucessivamente até x menos xn. Tudo bem? Então, todo polinômio que eu tiver as seguintes raízes, ele pode ser escrito desta maneira aí. Ok? Vamos para um exemplo para a gente ver como isso funciona direitinho. Olha aqui. Se um polinômio tem raízes iguais a 1, menos 1 e 5, escreva um polinômio que satisfaz essa condição. Ele só quer um que satisfaça essa condição. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui o seguinte, ó. P de x. Como a raiz é 1, a primeira, ó, não é assim? X menos x1. Vou botar aqui primeiro, ó, vezes x menos x2 vezes x menos x3. Professor, e o A, professor, que o senhor tinha colocado aqui na frente no slide anterior? Eu botei como se o A fosse 1. Professor, mas eu posso fazer isso? Como ele quer um polinômio, ele não quer quem é o polinômio, todos os polinômios, né? Ele quer 1. Então, eu igualei ali o A a 1 e vou escrever um polinômio que tenha isso aí como raízes. Ok? Vou chamar isso aqui de x1, isso de x2 e isso de x3. Eu vou jogar aqui, ó. No lugar do x1, eu vou botar 1 aqui, ó. No lugar do x2, eu vou botar o menos 1. E no lugar do x3, vou botar o 5. Com isso, o meu polinômio, p de x agora, vai ficar quem? X menos 1. Vezes x. Olha aqui, ó, menos com menos dá mais, x mais 1. Vezes x menos 5. E agora, professor, isso aqui vocês sabem muito bem. É um produto notável, lembra disso? Isso aqui, ó. A menos B vezes A mais B. É o primeiro ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. Isso vezes x menos 5, que é o outro lá, ó.
E agora é só a gente aplicar aqui, ó, a distributiva. Aplicamos a distributiva aqui e encontramos o polinômio p de x, ó. X cubo, para lá agora, menos 5x quadrado. Aqui, ó, menos x. Para lá agora, ó, menos com menos dá mais 5. Pronto. Estamos aqui diante de um polinômio que possui 1, menos 1 e 5 como raízes. Ok? Beleza? Agora, olha o número 2 aí. Olha o outro exemplo. Exemplo número 2. Se 3, 5 e menos 2 são raízes desse cara aqui, o valor de A mais B é... Se eles são raízes, esse cara aqui, ó. Repara que o 5 já está aqui, ó. Então, aqui falta quem, professor? Faltam 3, por exemplo. E faltam quem depois? Falta mais quem? O menos 2. Isso significa dizer o quê, professor? Isso significa dizer que o A vale 3, ó. O A é 3. E o B, ó, vale menos 2. Como ele quer a soma de A mais B, então 3 mais menos 2. 3 menos 2, isso vai dar um gabarito, letra B. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, 2 exemplos bem práticos, só para que a gente mesmo aplique, né, o que nós acabamos de aprender e vida que segue. Ok, rapaziada? Beleza? Então, vamos lá. Seguindo aí, o próximo slide, ele fala de multiplicidade de uma raiz. O que é a multiplicidade de uma raiz? É a quantidade de vezes que uma raiz aparece. Então, olha só, eu tenho aí essa equação, x menos 3 ao quadrado, x mais 2 ao cubo, x menos 1 elevado a 1, né? Quando não tem nada é 1. Como é que eu resolvo isso? Eu pego esse cara primeiro igual a 0. Então, aqui eu vou ter, ó, x menos 3 igual a 0, joga para lá, x igual a 3. Então, uma das raízes é o 3. Depois, x mais 2 igual a 0. Jogo para lá, ó, x igual a menos 2. Então, outra raiz é o menos 2. E para fechar, x menos 1 igual a 0. Jogo para lá, x igual a 1. A outra raiz é 1. Só que tem um porém. Qual é o porém? Reparem o seguinte, que o expoente aqui do 3 é 2. Isso significa que eu tenho 2 raízes iguais a 3. Aqui eu possuo 2 raízes que são iguais a 3. Então, eu posso falar que a x igual a 3 é raiz de multiplicidade 2. Então, vou botar aqui, ó, é raiz de multiplicidade 2. Por que, professor, multiplicidade 2? Porque o 3 aparece em duas vezes. Tudo bem? Aqui, ó, o meu expoente aqui não é o 3. Então, a minha raiz 2, ó, o 2, a minha raiz 2, são 3 raízes 2 que eu tenho. Ou seja, esse 3 raízes menos 2. Significa dizer que a menos 2 é raiz de multiplicidade 3. E para fechar aqui, ó, a raiz 1, como o expoente é 1, eu só tenho uma raiz igual a 1. Se eu só tenho uma raiz igual a 1, ela é raiz de multiplicidade 1. Então, se eu somar aqui, ó, 2 mais 3 mais 1, 2 mais 3 mais 1. Isso dá quanto? 6. O que significa 6, professor? Que esse polinômio vai ser um polinômio do 6º grau. Por que, professor, do 6º grau? Porque ele vai ter 6 raízes. Então, se ele tem 6 raízes, ele é um polinômio do 6º grau. 2 raízes iguais a 3
3 raízes igual a menos 2 e uma raiz igual a 1. Tudo bem, pessoal? Então, isso que significa uma multiplicidade. Então, se vier na sua prova alguma coisa a respeito de multiplicidade, você já sabe que é a quantidade de raízes daquele valor K qualquer que aparece. Tranquilo? Passando aí, rapaziada, olha lá. Raízes nula. Então, quando é que um polinômio possui raiz nula? Primeiro, quando o seu termo independente é zero. Se o termo independente for zero, ele tem raiz nula. E quantas raízes nula ele possui? A multiplicidade da raiz nula depende do menor grau que você possui. Por exemplo, aqui nesse primeiro exemplo, o menor grau é o grau 1. Então, eu possuo uma raiz nula. Então, esse cara aqui vai possuir uma raiz nula. Ou seja, vai ter só um x1 igual a zero. Agora, no de baixo, você repara que o menor grau é o 2. Então, você vai ter duas raízes nulas. Isso significa dizer que, por exemplo, x1 vale 0 e x2 também vale 0. Ou seja, a raiz 0, a raiz nula, melhor, vou botar assim, tem multiplicidade 2. Aqui em cima, professor, a raiz nula tem multiplicidade 1. Beleza? Porque o menor grau é o expoente 1, uma raiz nula. Menor grau, expoente 2, duas raízes nulas. Tudo bem, pessoal? Então, isso aí pode ajudar a gente bastante em algumas questões da prova. Ok? Passando aí, agora raízes complexas. Pessoal, já até caiu na prova de sargento do Exército, né? Essa daí caiu recentemente na prova de sargento do Exército. Até deveria ter sido anulada, né? Eu mandei um recurso juntamente com alguns alunos para tentar anular essa questão. Mas não foi, eu vou explicar por quê. Vamos lá. Se eu tenho uma raiz complexa, A mais BI, obrigatoriamente, né? O seu conjugado também será a raiz do polinômio. Então, toda vez que eu possuir uma raiz complexa como raiz de um polinômio, beleza? O seu conjugado também será a raiz, ok? Então, olha aqui, ó. A mais BI é o meu Z, é o meu complexo. E A menos BI é o meu Z barra. Quem é o meu Z barra? O meu conjugado. O que é o conjugado mesmo, professor, que eu não lembro? O conjugado, rapaziada, é só você inverter o sinal aqui de quem? Da parte imaginária. Tranquilo? Consequências dessa propriedade, vamos dizer assim. Quais são as consequências? A primeira, a quantidade de raízes complexas de um polinômio, de uma equação polinomial, de uma equação algébrica, né? A quantidade de raízes vai ser sempre par. Por quê, professor? Porque, vamos lá, vamos pensar. Se você tem um polinômio com raiz, 3 raízes complexas, vamos botar aqui, ó, x1 é a raiz complexa de um polinômio, x mais i. x2 também é a raiz complexa de um polinômio, menos i. E x3 também é raiz complexa de um polinômio. Pronto. Tá? Então, eu tenho aqui essas raízes complexas de um polinômio, 3 raízes. Mas, pela propriedade que nós acabamos de ver, os seus conjugados também são raízes. Então, eu posso dizer aqui, nesse caso, que eu tenho uma raiz x1', vou chamar assim melhor, 1 menos i, que é o conjugado de x1. Aqui, ó, x2' vai ser mais i, que é o sol i. E x3' vai ser 2 mais i, é o conjugado. Então, você tem 3 raízes e mais 3, 6 raízes. Ou seja, uma quantidade par de raízes. Tudo bem?
Então, toda vez que você tiver, né, uma raiz, um polinômio com só raiz, uma equação polinomial com somente raízes complexas, tudo bem? Esse polinômio vai ter grau par, sempre, professor, sempre, tudo bem? Porque você vai ter uma quantidade par de raízes complexas, ok? Olha aí, se uma equação polinomial possui grau ímpar, então olha só, você tem uma equação polinomial de grau ímpar. Obrigatoriamente, este polinômio vai ter uma raiz real. Sério, professor? Sério, porque se ele tiver só raiz complexa, ele vai ter o grau par. Acabamos de ver aí na consequência anterior. Ok? Beleza? Então, toda vez que você tiver um polinômio de grau ímpar, ele terá pelo menos uma raiz real. Ok? Então, olha aí, olha a questão que eu acabei de comentar com vocês, tá? A questão da ESA, questão fácil, é simples. Só que ela tem um detalhe. Qual é o detalhe dessa questão, professor? Olha lá, se 2 mais 3i é a raiz de uma equação algébrica de coeficientes reais, então podemos afirmar que, tudo bem, claro, né, que a gente olhando de forma com bons olhos, né, bom senso, a gente sabe que isso aqui está indicando uma raiz complexa. Então, como polinômio a gente já sabe, se a gente tem essa raiz complexa 2 mais 3i, obrigatoriamente o seu conjugado também é raiz, ou seja, Z1 barra vai ser 2 menos 3i. Então, a menos 3i também é raiz, não posso afirmar. 3 mais 2i também não posso afirmar. 2 menos 3i é raiz da equação? Sim. Aqui, ó. Letra C, o gabarito da questão. Opa, vamos voltar aqui. Gabarito da questão, letra C. Professor, tá, mas já que tem gabarito, é a letra C, né? Por que seria anulada? Pessoal, na minha opinião, tá? Ele deveria ter colocado aqui o seguinte: sabendo-se, né, que I é a unidade imaginária. Poxa, professor, só está dizendo que isso aí havia necessidade de colocar? Sim. Sim, o I como unidade imaginária, porque se ele não colocou, o I pode ser uma variável qualquer, como se fosse um Y, um Z, um K, um W, tudo bem? Então, na minha opinião, ele tinha que ter colocado que o I aí, nesse caso, era unidade imaginária. Mas, fazer o que? A ESA não anulou, considerou aí o gabarito realmente letra C. Passando aí para o nosso próximo slide, raízes racionais. Olha aqui, sendo uma equação polinomial de forma, tá aí, ó, a n, x elevado a n, né, a n menos 1, x elevado a menos 1, e assim vai até igual a zero. A 1, x1, mais a zero igual a zero. Então, essa equação polinomial aí, né, essa equação polinomial, se ela possuir raízes racionais, ela vai ser da forma P sobre Q, onde o P e o Q são primos entre si. Professor, o que são primos entre si? Possuem apenas o número 1 como divisor em comum. Por exemplo, professor, dá um exemplo aí, beleza. O número 4 e o número 9. Eles não são primos, mas entre si são. Por quê? Os divisores de 4. 1, vou botar para cá, porque aqui eu não vou ter espaço. Olha aqui, divisores de 4.
1, 2 e 4. Divisores de 9. 1, 3 e 9. Ou seja, o único divisor do 4, que também é divisor do 9, é 1. Então, eles são números primos entre si. Tudo bem? Então, obrigatoriamente, P e Q têm que ser primos entre si. Onde P é divisor de A0 e Q divisor de AN. Professor, o que seria isso? Eu tenho aqui, ó, o A0. O A0, né, ele tem os seguintes P pertencente a ele. Vou dizer assim, ó, K1, K2, K3, K4, e assim sucessivamente. São os divisores de P, de A0. E os divisores de AN, que eu vou chamar de Q, são esses caras aqui, ó. T1, T2, T3, T4 e assim sucessivamente. Aí o que eu vou fazer? Os candidatos não quer dizer que são raízes dessa equação. A gente vai ter que testar. Mas os candidatos às raízes serão todos da forma P sobre Q. Como assim, professor? Por exemplo, K1 sobre T1. O que mais? K1 sobre T2. O que mais? K1 sobre T3. Sucessivamente. Depois, K2 sobre T1. Depois, K2 sobre T2. E assim sucessivamente. Depois, K3 sobre T1. K3 sobre T2. E assim vai. Então, esses caras aqui, tá? Esses caras aqui serão os candidatos a raízes dessa equação polinomial. Tranquilo? A gente não pode afirmar que são raízes, eles são candidatos. Professor, e como é que eu vou saber se é ou não é? Eu pego esses valores todos aqui que eu achei e vou testando na equação no lugar do x. Beleza? Se der zero, show de bola, é raiz. Se não der zero, não é raiz da equação polinomial. Professor, me explica direitinho como isso. Então vamos lá, rapaziada. Como eu havia falado, né? A gente, antes de ver um exemplo, né, sobre isso aí, vamos ver as consequências. Olha lá. Nem todo número obtido é raiz da equação após a listagem. Temos que fazer a verificação. Eu já tinha falado isso, acabei de dizer isso aí no slide anterior. Tudo bem? Então, não podemos dizer que obrigatoriamente, tá? Que obrigatoriamente, todas aquelas raízes que nós encontrarmos vai ser raiz do polinômio. A gente vai ter que testar porque elas são candidatos às raízes, ok? E não são as raízes propriamente ditas. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui ele diz que se a n vale 1, os candidatos às raízes são divisores de A0. Sim. Vamos supor que eu tenho aqui o A0 valendo 4. Então, nós temos que o P, quem é o P? Os divisores de 4. Quem são? 1, 2 e 4. Positivos, negativo, menos 1, menos 2 e menos 4. Não é isso? E os divisores de AN, como ele disse que AN vale 1, os divisores de AN são o quê? Quem vão ser o quê? 1 e menos 1. Quando eu dividir P sobre Q, vocês reparam que 1 sobre 1 vai dar 1. 1 sobre menos 1 vai dar menos 1. 2 sobre 1 dá 2, 2 sobre menos 1, menos 2. 4 sobre 1 dá 4, 4 sobre menos 1, menos 4. E o negativo vai dar todos eles novamente. Ou seja, esses caras aqui são exatamente aqui, os divisores de A0. Então, toda vez que o AN for 1, os divisores de A0 são candidatos. Eles não são raízes obrigatoriamente. Eles são candidatos à raiz. Pessoal,
Se a soma dos coeficientes for igual a zero, o 1 é a raiz da equação. Aqui, ó. 3x² mais 3x³, né? Vou botar um do terceiro grau aqui. Pronto. Aqui, ó, a soma dos coeficientes. 3 mais 5 dá 8. Menos 5 com menos 3, né? Aqui tem que ser um menoszinho para ficar bonito. Menos 8. 8 menos 8, 0. Se a soma dá 0, uma raiz eu já sei que é 1. Tudo bem? Agora, olha a outra consequência aí, ó. Se a soma dos coeficientes de grau ímpar é igual à soma dos coeficientes de grau par, o menos 1 é a raiz. Então, eu vou botar um aqui do quarto grau. 4x² mais 4x² mais 3x³ menos 3x². Pronto. Vamos ver. Ó, vou botar separadamente aqui. Grau par. Grau par, ó. 4 é par. O 2 é par. E aqui é o grau 0, lembra? O termo independente também é par. A soma dos coeficientes está aqui. Ó, os coeficientes aqui, ó, vai ser 4 menos 1 mais 1. Isso dá 4. Tudo bem? Beleza? Aqui agora, ó, o que eu vou fazer? Agora a soma de grau ímpar. Grau ímpar, ó. E aqui grau ímpar. Quando não tem nada aqui na frente é 1, não é isso? Então vamos somar eles. 3 mais 1. Também dá 4. São iguais? São. Se elas são iguais, eu sei que nesse cara aqui, o menos 1 é raiz. Tudo bem, pessoal? Beleza? Tranquilo? Então já sei ali que o menos 1 também é raiz, porque a soma do grau ímpar mais o somatório do grau par, eles são iguais. Quando eles são iguais, menos 1 também é raiz. Agora sim, vamos ver um exemplo, né? Olha aqui. Encontre as raízes da equação desse cara aí. Pessoal, vou somar. A primeira coisa que eu vou fazer, somar os coeficientes. 1 mais 1. Aqui, ó. Menos 7. Está aqui. Menos 1. Mais 6. Ó, menos 7. Esse cara eu vou matar com esse. 1 mais 6, 7, menos 7, 0. A soma dá 0. Se a soma dos coeficientes dá 0, eu sei, pelo que eu vi anteriormente, né, isso, que 1 é raiz. E agora, professor, o que eu faço? Se 1 é raiz, eu posso tacar no breu fino. 1 é raiz. Não é isso? Aí eu vou botar aqui 1, depois 1 de novo, depois menos 7, menos 1 e 6 aqui para o final. Desceu esse cara, né? Assim, multiplico e somo. 1 vezes 1, 1 mais 1, 2. 1 vezes 2, 2. 2 menos 7, menos 5. 1 vezes menos 5 dá menos 5, menos 1, menos 6. 1 vezes menos 6 dá menos 6, mais 6, 0. Esse cara aqui agora é um cara de grau 3, porque aqui é grau 4. Então, x³ mais 2x² menos 5x menos 6. Tudo bem? Se você perceber agora, ó, os coeficientes aqui, grau par. Vamos ver? Grau par. 2 e 0. Ou seja, aqui é o mais 2 menos 6. Então, mais 2 menos 6. Então, dá menos 4. Grau ímpar. Aqui, ó. 3
e 1. Vai dar 1 menos 5. Também dá menos 4. Opa, se o grau ímpar e grau par são iguais, menos 1 também é raiz. Então, se menos 1 é raiz, o que eu faço? De novo um Breuer Fini. Agora aqui no de baixo. Menos 1 é raiz, vou botar aqui, ó. 1, 2, menos 5 e menos 6. Desceu 1, menos 1, mais 2, dá 1. Menos 1, o menos 5, menos 6. Mais 6, menos 6, zerou. Esse cara agora é do segundo grau. Por quê? Porque esse aqui, ó, era do terceiro. Cai um grau, vai para o segundo, não é isso? Agora, a soma é menos 1 e o produto, menos 6. Já achei as duas outras raízes que faltavam, que é x3, x4, 2 com 3, menos 3, não é isso? Produto menos 6, ó, e a soma menos 1. Está aqui as outras duas raízes. Ou seja, quem são as raízes desse polinômio? 1, menos 1, 2 e menos 3. Pronto. As 4 raízes desse polinômio acabei de encontrar. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, bem simples, bem tranquilo, né? Vamos dar prosseguimento aí. Vamos falar sobre as relações de girar, né? O que é a relação de girar? Por exemplo, olha aqui. Eu tenho aqui um polinômio do segundo grau, que a gente está acostumado a ver. Ó. Não é isso? Isso é um polinômio do segundo grau. A gente sabe que as raízes eu vou chamar de x1, x2. A soma delas, a soma é menos b sobre a. E o produto, x1 vezes x2, produto, c sobre a. Beleza. Se eu tenho um polinômio do terceiro grau, ax cubo mais bx quadrado mais cx mais d igual a 0. As raízes desse cara são x1, x2 e x3. Ok? A soma das raízes, x1 mais x2 mais x3, mantém menos b sobre a. Agora é o seguinte aqui, ó, produto delas 2 a 2, ó. x2 vezes x3. Isso é o produto 2 a 2. Beleza? Na verdade, a soma 2 a 2, né? Não, produto não, soma 2 a 2. C sobre A. E agora o produto das 3, x1, x2 e x3, vai ser menos D sobre A. Repara que, olha aqui, ó, menos, mais, menos. Professor, fala. Se fosse um polinômio do quarto grau, pronto. Eu sei que as raízes vão ser x1, x2, x3 e x4. Se é do quarto grau, tem 4 raízes. Aí a soma aqui, ó, x1 mais x2 mais x3 mais x4, mantém menos b sobre a. A soma delas 2 a 2, x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais sucessivamente mais, né? Beleza? x1 vezes x4 até o final vai ser quem? C sobre A. A soma delas 3 a 3, x1, x2, x3 mais x1, x2, x4 mais sucessivamente mais, não é isso? Isso vai ser quem? Menos D sobre A. E o produto delas, x1 vezes x2 vezes x3 vezes x4, vai ser o E
sobre A. O que eu quero que vocês reparem nisso aí é o seguinte, repara que é o seguinte, a gente vem alternando os sinais, ó, menos, mais, aqui, ó, menos, mais, menos, aqui, ó, menos, mais, menos, mais. Sempre começando no menos e a gente vem alternando os sinais, tudo bem? Isso aí são as relações de Girard. Professor, como eu posso aplicar as relações de Girard em um exercício? Olha aí o exemplo. Resolva a equação, tá aí a equação, sabendo que uma raiz é soma de outras duas. Pessoal, isso aqui, ó, nós vimos que é um polinômio do terceiro grau. Se é do terceiro grau, ele tem 3 raízes. Até aí, ok. O que mais que ele diz? Que a soma de uma delas, desculpa, é a soma das outras duas. Então, vou fazer isso aqui. Ok? Aí eu vou manter a nossa relação de Girard. Lembra que a soma x1 mais x2 mais x3. Aí, ó, eu venho aqui, x1 mais x2 mais x3 igual menos b. O b aqui, ó quem é o b, ó. Menos 10 sobre A. O A é 1. Outra coisa que eu tenho que ver é que no início ele falou isso aqui para mim, ó. Que o x1 é a soma de x2 mais x3. Então isso aqui é x1. Então eu vou ter que x1 mais x1 vai ser igual menos com menos dá mais, dá 10. 2x1 igual a 10, passo para baixo dividindo, x1 vale 5. Beleza, x1 é 5, aí agora eu venho aqui, ó, aplico o Breuer-Ruffini, já que eu tenho uma raiz, e isso que é do terceiro grau vai cair para o segundo, ó, 1, porque aqui o coeficiente é 1, próximo coeficiente menos 10, próximo 31, e aqui é o menos 30. Se o 5 é raiz, amigo, aqui embaixo eu já sei que vai dar 0. E agora, professor, agora eu venho aqui, olha, multiplico, 5 vezes 1, 5, menos 10, menos 5. 5 vezes menos 5, menos 25, 31, 6. 6 vezes 5, 30, menos 30, 0. Então, isso aqui agora é um polinômio de quem? Do segundo grau, porque aqui era do terceiro, agora vai para o segundo. Legal, professor. Do segundo grau é fácil. Eu posso fazer até soma e produto, onde a soma vai dar 5 menos b sobre A e o produto 6. Aí, professor, eu já achei as duas raízes. A raiz x2 e a raiz x3. Por quê, professor? Eu já achei. Claro, a soma é 5, produto é 6, só pode ser 2 e 3. Ó, produto 6, soma 5. Então, as 3 raízes são 2, 3 e 5. Pronto. Achei as 3 raízes desse polinômio, dessa equação polinomial. Tudo bem? Beleza? Passando aí para o nosso próximo slide, olha a questão que caiu na ESA, né? Uma questão bem bacana. Olha lá, ele disse aqui no meu exemplo que 1A e B são raízes desse polinômio. A maior que B, nessas condições, ele pede o valor disso aqui, ó. Então, se ele diz que 1 é raiz, eu já aplico o Breuer-Ruffini. 1 é raiz, Breuer-Ruffini, ó. 1 menos 11, 26 e menos 16. Então, toda vez, professor, que eu já tiver uma raiz, eu aplico o Breuer-Ruffini, sim, que aí você cai um grau, ó. 1 vezes 1, 1, menos 11, menos 10. 1 vezes menos 10 dá menos 10, com 26 dá 16. 1 vezes 16 é 16, menos 16 é, tem que dar 0, porque 1 é raiz. Como aqui era do terceiro, esse meu camarada aqui, ó, caiu para o segundo, olha lá, x quadrado menos 10x mais 16 igual a 0. As raízes desse cara também é desse cara aqui.
Então, a raiz dela é soma da 10 e o produto 16. Achei. Achei, professor. Achei A e B. Ele não disse que as raízes são A e B? Aqui, ó. 1, A e B. Achei A e B. Quem são as raízes A e B? Lembrando que A é maior do que B. A soma 10 para o 16 é 2 e 8. Então, aqui vai ficar 8 e 2, porque o A é maior do que B. Aí eu venho aqui, ó, 8 ao quadrado mais log de 8 na base 2. O 8 ao quadrado é muito fácil, 64. Isso aqui, rapaziada, ó, eu vou chamar isso aqui, ó, tá vendo? De K. Se eu chamar de K, ó, K vale quem? Log de 8 na base 2. O de baixo, elevado a quem está fora, é igual ao de cima. Ou seja, 2 elevado a K igual a 8. 2 elevado a K. 8 é 2 ao cubo, K vale 3. Pronto. 64 mais 3. E isso dá quanto? 67. Legal. Gabarito. Letra C de casa. Tudo bem? Então, questão da ESA, uma questão bem tranquila aí para nós, né, exercitarmos o que nós vimos até o momento. Passando aí, agora vem a AFA e te dá uma cacetada. Não é isso? Beleza. Então, vamos lá. Professor, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse cara aqui primeiro, ó, e vou desenvolver ele. Vou botar aqui em cima, tá? 1 sobre A quadrado. Eu vou utilizar aquilo ali, não vou repetir ele aqui não, para não aproveitar o espaço. Tudo bem? Eu vou trabalhar ali dentro mesmo. Vou tirar o MMC aqui, ó. Vou trabalhar aqui dentro. Então, esse cara vai ser B quadrado, né? B quadrado, C quadrado. É só o que está faltando. Aqui tem o B, falta o A e o C. Então, A quadrado, C quadrado. Aqui tem o C, falta o A e o B. Pronto. Quando eu multiplicar isso para cima, cada um desse aqui para cima, não é isso? Eu vou ter o seguinte, ó. B quadrado, C quadrado, mais A quadrado, C quadrado, mais A quadrado, B quadrado, igual A quadrado, B quadrado, C quadrado. Isso aqui, pessoal, eu posso fazer assim, ó. AB quadrado, que é esse cara aqui, mais AC quadrado, que é esse cara aqui, mais BC quadrado, que é esse cara aqui. E embaixo eu vou botar assim, ABC quadrado. Pronto. Beleza? E agora? Agora, pelas relações de Girard, olha só o que vai acontecer. A soma das raízes, eu tenho que é quanto? Menos B sobre A. Ó. Menos 3, menos que menos dá mais. 3 meses. Agora, 2 a 2, AB mais AC mais BC. D sobre A, 5 sobre 2. E o produto delas, ABC, é menos D sobre A. Não é isso? Ó, A, B, C, D. Menos B sobre A, mais C sobre A, menos D sobre A. Então, é menos meio. Tá. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse cara aqui do meio, esse maldoso aqui, ó, e vou elevar ao quadrado dos dois lados. Professor, caramba, vou ter esse trabalho todo. Faz o seguinte, chama esse cara aqui de K. Aí você vai ter o seguinte, ó, K mais BC quadrado. Isso dá K quadrado mais 2BCK, beleza? Mais BC quadrado. Só que quem é o K? O K é AB mais AC. Então, eu vou botar aqui, ó. AB mais AC quadrado mais 2BC AB mais AC mais
BC quadrado. Isso vai dar, isso aqui vai ser quadrado do primeiro. 2 vezes o primeiro, AB vezes AC, vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Beleza. Mais quem? 2BC. Ó, BCAB vai dar BCAB, é isso. Aqui, ó, BCAC. Beleza. Mais BC quadrado. Então, aqui vai dar AB quadrado, olha lá. Mais, aqui, ó, A, com esse A dá ao quadrado, 2A quadrado, BC. Mais aqui, AC quadrado. Mais aqui, ó, 2. B com B dá B quadrado. Então, vai dar 2AB quadrado, C. Mais, aqui, ó, 2ABC vezes C quadrado. 2AB mais BC quadrado no final. Esses caras aqui, ó, AB quadrado mais AC quadrado mais BC quadrado, vou botar um do lado do outro. Esse e esse. Mais quem, professor? 2A quadrado BC mais 2B quadrado. 2A quadrado, vou começar no A, né? 2AB quadrado, melhor. 2AB quadrado C e depois 2ABC quadrado igual a zero. Igual a esse cara aqui ao quadrado, tá? Que é 25 quartos. Eu vou igualar ele agora no final, esse cara aqui. Beleza. Isso aqui, pessoal, olha só. Essa maldade aqui é o que eu quero aqui em cima, ó. Que eu vou chamar isso aqui que eu quero de Z. Então, esse cara é o Z. Mais, repara que aqui tem 2A, B e C. 2A, B e C. 2A, B e C. Vou botar 2A, B, C em evidência. Aí vai sobrar um A, um B e um C. Isso igual a 25 sobre 4. Então, o meu Z vai ser mais o produto, 2 vezes quem? O produto ABC, que está aqui, ó, menos meio. Vezes a soma, que é A mais B mais C. A soma é 3 meios. Vou substituir isso aqui, ó. E agora, como é que eu faço? O Z vai ser quanto? O Z? 2 vezes menos 1, menos 2, né? Menos 2, menos 6, então menos 6 quartos é igual a 25 quartos. Joga isso para lá, o Z vai dar quanto? 25 mais 6, 31. 31 quartos. Então, isso aqui vai ser 31 quartos em cima sobre o produto ao quadrado. Menos meio ao quadrado é 1 quarto. Como é que eu faço isso? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 4 de cima morre com 4 de baixo. Resultado disso aí, 31, gabarito, letra B de bola. Que trabalho, né? Mas a AFA não te dá nada de graça. Tudo bem, pessoal? Beleza? Rapaziada, um grande abraço aí. Obrigado por tudo. Espero que vocês tenham curtido. Quem gostou, dá um like, beleza? Acione o sininho aí. Siga a gente nas redes sociais, beleza? E se inscreve aí mais uma vez no nosso canal. Isso faz com que a gente grave